Hoje nós vamos começar o tópico 5.4, mas se vocês tiverem alguma dúvida sobre alguma questão da prova, quiserem que eu comente, podem ficar à vontade, tá? Professor, eu teve uma questão que eu errei, mas eu não sei por que eu errei e tal, qualquer coisa dessa natureza. Às vezes você faz a prova e acha que acertou tudo, e quando vai ver o resultado não foi bem assim. Aí fica aquela dúvida, por que eu errei essa questão? Então, se for o caso, é só dizer, que a gente comenta aqui. O pessoal que está chegando agora, seja bem-vindo. Muito bem. Então, fique à vontade para perguntar, tá? Se tiver alguma dúvida sobre alguma questão da prova. Enquanto isso, nós vamos seguir viagem, tá? Quem tiver aí com o livro em mãos, tópico 5.4, né, gente? Tópico 5.4. Nós vamos dar continuidade ao tema tabela periódica. Hoje falando mais sobre classificação periódica, tá, gente? A partir da página 142. E vamos falar sobre configuração eletrônica. Antes da gente começar, deixa eu fazer aqui uma rápida introdução sobre quais os assuntos que vocês vão enfrentar nesses últimos tópicos do capítulo 5, tá? Aqui a gente vai falar sobre 3 coisas muito importantes. A gente vai fazer um raio-x das camadas eletrônicas. Então a gente vai entrar na eletrosfera do átomo e vai fazer uma viagem pela eletrosfera. Como é que a eletrosfera do átomo é, digamos assim, organizada? O que são as camadas eletrônicas? Certo, gente? Isso é muito importante para que vocês possam entender depois como os átomos conseguem se conectar uns aos outros. Tá bom? Depois, lá no tópico 5.5, se tudo der certo já amanhã, nós vamos falar de subníveis e orbitais e terminar essa viagem na próxima semana falando de propriedades periódicas. Mas vamos com calma e deixa eu fazer aqui uma pergunta para vocês, para que eu possa ir de acordo com o conhecimento de vocês. Certamente vocês já estudaram isso no 9º ano. Se eu perguntasse assim, digamos que eu vou colocar aqui uma pergunta no chat, tá? Quantas camadas eletrônicas um átomo de magnésio possui? Vou colocar a sua pergunta assim, aleatoriamente. Quantas camadas eletrônicas um átomo de magnésio possui? O que vocês me responderiam, pessoal? Pode responder aqui no chat mesmo, tá? Quantas camadas eletrônicas um átomo de magnésio possui? Alguém já sabe a resposta? Pode dizer aí. Ou desmuta o microfone.
Depois você vai entender por que essa pergunta é interessante. 3. Todos concordam com a resposta da Flávia? Todos concordam? Flávia acertou. Muito bem, Flávia. Acertou. E aí a pergunta vem, como é que a Flávia sabia? Né? Como é que a Flávia sabia que o magnésio tem 3 camadas eletrônicas? Provavelmente, e essa resposta aqui, ela tem várias possibilidades, tá? Provavelmente, a Flávia já sabe também, por isso que ela respondeu sem pestanejar, que o magnésio está no terceiro período da tabela periódica, na terceira linha da tabela periódica, tá? Quer dizer, se você sabe, atenção, olhando a tabela periódica, em qual das linhas está aquele elemento, essa resposta para você já está bem mais fácil. Olha aqui, ó, tabela periódica em mãos, o magnésio é elemento químico da terceira linha, do terceiro período. O primeiro período, hidrogênio e hélio. Segundo período, do lítio até o neônio. Terceiro período, do sódio até o argônio. Isso inclui o magnésio. Então, é uma resposta que você tira da tabela periódica. Por que eu estou ressaltando isso? Porque é importante que você, daqui por diante, não desgrude da sua tabela periódica. A sua tabela periódica não é uma lembrança que você vai ter de uma aula que você frequentou um dia na vida, não. A sua tabela periódica, ela é a tua companheira de viagem. Enquanto durar essa estrada, enquanto você estiver estudando química, não esqueça de ter uma tabela periódica do lado. Mas vamos supor que você não tivesse uma tabela periódica e quisesse saber quantas camadas eletrônicas existem na eletrosfera do magnésio. Para isso que esse estudo aqui vai ser desenvolvido, para que você consiga entender o que significa dizer que o magnésio tem 3 camadas eletrônicas. Tá bom, gente? Para começar, então, essa conversa, nós vamos relembrar o seguinte. Existe uma teoria que foi batizada com o nome desse rapaz aqui, o Gilbert Lewis, segundo a qual a camada mais externa de um átomo, seja ele qual for, seria comparável a um cubo. Saca o cubo aqui, ó? Vocês sabem que o cubo tem 8 vértices, né? O cubo tem 8 vértices. Então, o Lewis criou um modelo, não é que ele imaginasse que a eletrosfera do átomo é cúbica, não é isso. Isso aqui é um modelo apenas para efeito didático, para efeito de estudo. Então, ele imaginou o seguinte, pessoal. Cada átomo tem uma camada mais externa, voltando ao exemplo do magnésio. O magnésio tem 1, 2, 3 camadas. A terceira seria a mais externa. Você conta de dentro para fora. De mais próximo do núcleo para mais distante. Tá certo? E essa camada mais externa do magnésio, que ele chamou de camada de valência, vou destacar aqui para vocês esse nome. Camada de valência. Professor, o que é a camada de valência? É a camada mais externa do átomo. Se o átomo tem 3, como é o caso do magnésio, terceira camada é a de valência. Se o átomo tiver 4 camadas, a mais externa, a quarta vai ser a camada de valência. Então, qual é a teoria do Lewis? O Lewis vai entender que a camada de valência é uma camada que se assemelha, digamos, a um cubo, por modelo, por comparação. E aí, os elétrons da camada de valência vão estar nos vértices desse cubo. Então, a gente tem aqui o exemplo, para a gente começar essa conversa, do cloro. Vamos pegar aqui o modelo do cloro. Então, o cloro, pessoal, se vocês fizerem a distribuição dos elétrons, como nós vamos sempre fazer aqui, vocês vão perceber que o cloro tem 7 elétrons na última camada.
na camada de valência. Tá? A propósito, se você quiser também, só para tirar essa dúvida aqui, ó, o cloro, assim como o magnésio, também está na terceira camada, tá bom? Também está na terceira camada. No terceiro período. Também tem 3 camadas, melhor dizendo, né? Também pertence ao terceiro período, assim como o magnésio. Sendo que o cloro tem uma característica interessante. O cloro tem 7 elétrons na camada de valência, diferente do magnésio, que tem apenas 2. E daí? Então, de acordo com o modelo de Lewis, esses 7 elétrons da camada de valência do cloro estariam assim distribuídos. Como eu disse, como se fossem nos vértices, né, de um cubo. E você nota que existe um dos vértices que está vazio, que não tem elétron. Pronto, pessoal. Esse modelo que o Lewis criou, ele criou para responder a seguinte pergunta: por que os átomos se conectam entre si e como eles fazem isso? Tá? Então ele entendeu que um átomo precisaria estar com todos os elétrons nesses vértices. Ou seja, para que um átomo estivesse satisfeito, estável, como nós dizemos na linguagem da química, ele precisaria ter todos os elétrons nos vértices desse cubo. No caso do cloro, o cloro só tem 7. E aí, para ocupar o 8º vértice, é que ele procuraria outro átomo para fazer uma ligação com esse átomo. Então, ele respondeu com essa teoria, com esse modelo, a uma pergunta bastante curiosa, né, que os químicos e os físicos tinham na época. O que leva um átomo a conectar-se a outro átomo, se ele poderia muito bem existir sozinho? Então, gente, a ideia do Lewis, que até hoje ainda serve como referência, é que ele precisa ocupar todos os vértices dessa estrutura que seria a camada de valência. Ok? Mas não pense que a camada de valência é cúbica, isso foi um modelo que ele criou. E aí, para simplificar o desenho, digamos assim, e simplificar a expressão que ele criou, ele imaginou o seguinte: o cloro, olha só, o cloro rodeado pelos seus 7 elétrons. Para não ter que desenhar um cubo toda a vida, que ele fosse se referir ao cloro e os seus 7 elétrons da camada de valência, ele imaginou uma forma, uma simbologia, tá certo? Onde ele teria o símbolo do elemento e o número de elétrons em torno da camada de valência. Até hoje nós chamamos aqui de fórmula de Lewis, representação de Lewis. Tá? Então, quando vocês ouvirem falar assim, isso aqui é a representação de Lewis para o átomo de cloro. Então, é disso que nós estamos falando. É uma maneira de dizer que dos 8 vértices da camada de valência, o cloro só tem 7 ocupados. Lembra daquela hora que o professor falava assim, o cloro tem 7 elétrons na camada de valência. Era isso que ele estava querendo dizer. Tudo bem até aí, pessoal? Tudo bem? Alguma dúvida? Entenderam qual é a relação, então, entre a ideia original de Lewis e a ideia de camada de valência? Para resumir, a gente poderia dizer assim, todos os átomos possuem uma camada de valência, que nada mais é do que a camada mais externa. A importância dessa camada de valência é porque é exatamente através dos elétrons que estão na camada de valência que o átomo faz conexões com outros átomos. A camada de valência é exatamente a estrutura que o átomo utiliza para se conectar com outros átomos. Beleza, professor, isso aí eu entendi. Entendi também que o Lewis criou essa ideia do cubo para facilitar a compreensão da camada de valência. Agora, vem cá, nós estamos estudando tabela periódica, né? E sim, estamos estudando tabela periódica. Professor, pois, o que isso tem a ver com tabela periódica? Pois não, pessoal. Me permitam voltar um pouquinho aqui no tempo, aquela aula que a gente falou de tabela periódica e tudo mais, e lembrar a vocês o seguinte: todos os elementos que pertencem ao mesmo grupo devem ter as mesmas propriedades ou propriedades muito próximas do ponto de vista químico.
Então, por exemplo, eu acabei de dizer para vocês que o cloro tem 7 elétrons na camada de valência. Foi isso? Foi. Pois é. Se eu perguntasse para vocês agora de novo, uma outra perguntinha inocente. Quantos elétrons o flúor tem na camada de valência? Vamos testar aqui essa outra pergunta. Quantos elétrons o flúor apresenta na camada de valência? Eu sei que alguns já têm essa resposta na ponta da língua. Quer ver? Ó? Quantos elétrons o flúor apresenta na camada de valência, pessoal? Respondendo em 3, 2. Temos um vencedor. Quantos elétrons o flúor apresenta na camada de valência? E aí? Stephanie? Kaelen? 7. Muito bom, Manuel. Muito bom, muito bom. Vitor Manuel respondeu acertadamente. Parabéns, Vitor Manuel. Por que o Vitor respondeu acertadamente? Porque ele lembrou que os elementos que estão no mesmo grupo da tabela periódica têm as mesmas propriedades. Se o cloro tem 7 elétrons na camada de valência, então o flúor também tem, o bromo também tem, o iodo também tem, o astato também tem. Daí a importância da tabela periódica, ela facilita uma barbaridade a tua vida. Tá? Você não vai ter que ficar respondendo as mesmas perguntas. Tá certo, gente? Ó, se os elementos estão no mesmo grupo, eles gozam das mesmas propriedades. Tá certo? E aqui tem outra curiosidade. Você percebeu que o cloro, o bromo, o flúor tem 7 elétrons na camada de valência? Se você vier para a direita, o hélio, exceção feita ao hélio, é uma excepcionalidade, o neônio, o argônio, o criptônio tem 8. Se você vier para a esquerda, o oxigênio, o enxofre, o selênio, o telúrio, tem 6. Então, o número de elétrons na camada de valência tem uma relação muito próxima com a posição do elemento na tabela periódica. Se você olhar para o lado esquerdo, do hidrogênio até o frâncio, todos têm 1 elétron na camada de valência. Eles pertencem ao grupo 1. Do berílio até o rádio, todos têm 2 elétrons na camada de valência, pertencem ao grupo 2. Não é uma coincidência não, tá, gente? Isso foi colocado de forma proposital, certo? Atenção, porque isso tem exceções, mas dentro de alguns grupos funciona perfeitamente. O boro, o alumínio, o gálio tem 3 elétrons na camada de valência. O carbono, o silício, o germânio, o estânio, o chumbo tem 4. O nitrogênio, o fósforo, o arsênio, o antimônio tem 5. E assim por diante. Então, observem que isso está bem organizadozinho para a gente poder relembrar mais uma vez da importância que tem conhecer a tabela periódica, né? Muito bem. Maravilha. Então, essa é a primeira informação relevante nesse conteúdo. A ideia de Lewis, a ideia de que a camada de valência, que é o conector de um átomo a outro, funcionaria como se fosse um cubo com elétrons em cada vértice e que ele só estaria estável, ou seja, só faria uma ligação química para que os elétrons fossem completados quando estivessem faltando. E aí vamos pegar um exercício prático aqui agora, para a gente, no caso do oxigênio, como é que o Lewis faria com o oxigênio? O oxigênio, que acabou de ver lá, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Como é que esses elétrons estariam distribuídos? Então, o Lewis pensou numa configuração em que os elétrons estivessem o mais distantes uns dos outros. Por exemplo, por que ele pensou num cubo, pessoal? Porque os elétrons são partículas carregadas eletricamente com carga negativa. E vocês sabem lá da física que cargas de mesmo sinal se repelem. Então, os elétrons, eles não tenderiam a ficar juntos, próximos, porque eles se repelem eletricamente. Moral da história, os elétrons tenderiam a se posicionar distantes uns dos outros, o mais distante possível. Por isso que ele pensou no cubo, porque os vértices do cubo
estão todos o mais afastado possível uns dos outros. Então, como é que ele faria para o oxigênio, por exemplo? O primeiro elétron da camada de valência, ele colocaria numa posição superior, o segundo na posição mais distante dessa, que é a posição inferior, o terceiro à direita, o mais afastado possível dos dois primeiros, o quarto em oposição ao terceiro. Observem, o Lewis era um cara extremamente metódico, extremamente organizado. Ele conseguia imaginar até como é que os elétrons iam se posicionando na camada de valência. É como se eles estivessem em isolamento social, entende? Então, eles entravam na camada de valência, mas eles entravam cada um procurando se afastar o máximo dos outros. O quinto elétron, vocês imaginam para onde é que ele iria? Vocês têm ideia, assim? Alguém poderia imaginar? Para onde iria o quinto elétron? Porque já foi para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. Para onde será que iria o quinto elétron? E aí, Vitor? E aí, Kaelen? O quinto elétron vai para onde, hein? Você pode imaginar que ele vai tentar se afastar ao máximo desses quatro. Então ele vem para cá. Ó. Ele vai repetir a sequência. Primeiro foi em cima, depois embaixo, depois à direita, depois à esquerda. Novamente em cima. Né? Novamente em cima. E o sexto e último, pronto, embaixo. Então, pessoal, quando a gente desenha, lá nas nossas aulas presenciais, né, no quadro, o professor desenha o átomo de oxigênio e 6 pontinhos rodeando o átomo de oxigênio, ele está sinalizando o quê? Que ele está representando a camada de valência e seus elétrons de acordo com o modelo de quem? De acordo com o modelo de Lewis. Então, guardem essa imagem, porque isso o Lewis propôs para todos os átomos, tá certo? E nós conseguimos relativamente encaixar essa teoria em todos os átomos. E essa teoria tem sua importância, porque a partir daqui você vai compreender por que os átomos se formam, como as substâncias são constituídas, tá certo? Então, ó, guarde essa imagem, se for preciso a gente volta aqui para repetir, mas eu tenho uma coisa importante para falar para vocês, que eu acho que vocês lembram lá do 9º ano. Os níveis, as camadas eletrônicas, elas podem ser até 7. Alguns átomos você só tem 3, como é o caso do magnésio e do cloro. Outros têm 4, o pessoal do 4º período e assim por diante. Esses níveis podem ser também chamados por letras, como nós já vimos. Tem uma novidade. Talvez a novidade para alguns alunos é isso aqui. Quantos elétrons no máximo podem existir? Repito, quantos elétrons no máximo podem existir em cada um desses níveis? Então, isso aqui você vai precisar guardar. No nível 1, 2 elétrons no máximo. No nível 2, 8. No nível 3, 18. No nível 4, 32 e assim por diante. Isso aqui vai ser muito importante lá na frente quando eu fizer outra pergunta, que vai ser a seguinte. Como estão distribuídos, atenção, como estão distribuídos os 12 elétrons do magnésio dentro daquelas 3 camadas? Então, eu vou fazer essa pergunta agora. Terceira pergunta, prometo que essa aqui vai ser a última da aula de hoje para não cansar vocês. Se eu perguntar assim, como estão distribuídos os 12 elétrons? Porque o magnésio, pessoal, vocês sabem, ele tem 12 elétrons, né? O número atômico é 12, que é o número de prótons, e, consequentemente, o número de elétrons também é 12. E eu acabei de dizer que o magnésio, a Flávia respondeu, vocês concordaram com ela, que o magnésio tem 3 elétrons, perdão, tem 3 camadas. Né? A camada de valência é a número 3. Então a pergunta que eu estou fazendo aqui é a seguinte, como estão distribuídos os 12 elétrons do magnésio? Em outras palavras, se o magnésio tem 3 camadas, e 12 elétrons, como é que esses 12 elétrons estão distribuídos?
Entenderam? Pergunta. São quantos na primeira? São quantos na segunda? São quantos na terceira? Vocês já viram isso no ano passado? Eu acho que vocês viram. Se vocês não viram, me digam aqui, para que eu não dê um passo à frente do que seria o normal, para que eu não passe o carro à frente dos bois, como diz em Maranguape. Vocês saberiam me responder isso aqui? Como estão distribuídos os 12 elétrons do magnésio? Quantos tem na primeira camada, quantos tem na segunda e quantos tem na terceira? E aí? Flávia? A Flávia me disse que o magnésio tem 3 camadas. Beleza. Olhando para a tabela periódica, dá para perceber que o magnésio tem 2 na última camada. E na primeira e na segunda? Vamos repartir a pergunta agora em 3 perguntas. Dos 12 elétrons do magnésio, quantos vocês acham que tem na primeira camada? Vamos aqui, ó. Vamos fazer assim. Primeira camada, ele tem 2. Segunda camada, ele tem 8. E na terceira camada, ele tem, ora, se ele tem 12 ao todo, já coloquei 2 na primeira, 8 na segunda, então na terceira ele tem 2. É desse jeito, pessoal. Agora eu vou tentar dizer para vocês como é que eu cheguei a essa conclusão. Como é que eu sei que na primeira tem só 2, na segunda tem 8 e na terceira tem 2? Então, deixa eu ver se eu entendi. Vou imaginar aqui um modelo na minha mente. É como se o magnésio fosse um prédio de 3 andares. Exatamente. E aí, no primeiro andar, que é a primeira camada, moram 2 pessoas, que são os elétrons. No segundo andar, que é a segunda camada, moram 8 pessoas, 8 elétrons. E na terceira camada moram os outros 2. Entendi, professor. Então, as camadas da eletrosfera, do átomo, é como se fossem as divisões de um prédio. Primeiro, segundo, terceiro andar. Exatamente. Exatamente. E uma das tarefas suas no primeiro ano é exatamente fazer essa distribuição, saber quantos elétrons tem em cada camada. Isso não é fácil, tá? Vou avisando para vocês. Mas você vai saber a partir de algumas dicas que você vai aprender com Titia Esaú. Por exemplo, isso aqui é uma que você jamais vai esquecer. Como é que eu sabia que só tinha 2 elétrons na primeira camada? Porque esse número, pessoal, é o número máximo. Só cabem 2 na primeira camada. Então, a primeira camada do magnésio, que é como se fosse o primeiro andar daquele prédio imaginário, só cabem 2 pessoas, só cabem 2 elétrons. Os demais já terão que ser colocados na segunda camada. E na segunda camada só cabem no máximo 8. Tá vendo que eu não adivinhei, não. Eu já sabia dessa regra. E como já tem 10 dos 12 até a segunda camada, sobram apenas 2 para a terceira camada. Professor, mas aqui não diz que são 18, mas 18 é a quantidade máxima. É a quantidade máxima. Né? Eu posso colocar de 1 até 18. Como só sobraram 2 do magnésio para a terceira camada, 2 elétrons na última camada. Então, gente, essa tabela aqui é muito importante. Não esqueça dessa tabela. Chama distribuição dos elétrons nos níveis. Né? Os níveis são as camadas. E essa tabela, ela também foi reflexo do trabalho de Lewis. Vou falar muito desse cara porque ele fez um trabalho extraordinário nesse campo aqui, né? Certo? E aí, pessoal, esse trabalho foi ampliado. Vocês vão ver aqui que, além dessa informação, vocês precisam também lembrar dessa outra informação que eu vou passar agora. Tá? Cada grupo
tem as suas características, como nós acabamos de ver. Então, por exemplo, o grupo 1, que vai do lítio até o frâncio, que são os metais alcalinos, se você fizer a distribuição eletrônica por camada, você vai encontrar algumas curiosidades que são muito importantes. Por exemplo, o lítio tem 2 camadas, o sódio tem 3, o potássio tem 4, o rubídio tem 5 e assim por diante. Vocês sabem disso porque vocês sabem que eles estão, o lítio no período 2, o sódio no período 3, o potássio no período 4 e assim por diante. E aí o lítio, das 2 camadas, que são a camada K e a camada L, a camada de valência é a camada L, né? Ele tem um elétron na camada de valência. Já o sódio tem 3 camadas, camadas K, L e M. A camada de valência do sódio é a camada N, é a terceira. Mas ele também tem um elétron na camada de valência. O potássio tem 4 camadas, sendo que a camada de valência é a camada N. Mas ele também tem um elétron na camada de valência. E assim por diante. Você pode fazer isso aqui para cada elemento, e foi isso que o Lewis fez. E qual é a curiosidade, professor? Todos os elementos do grupo 1 da tabela periódica possuem um elétron na camada de valência. Então, gente, essas informações você deve guardar de forma permanente na sua memória. Todos os elementos do grupo 1 da tabela periódica possuem um elétron na camada de valência. Ainda que essa camada de valência não seja a mesma para todos. E o que isso significa? Atenção que aqui vem a parte importante, o gancho importante para a aula de amanhã. Que a valência de todo mundo aqui da primeira família, do primeiro grupo, é 1 positivo. Nós vamos desenvolver isso aqui depois, tá, pessoal? A valência é 1 positivo. Depois eu explico para vocês o que é que significa esse sinal positivo aqui, mas eu acho que alguns já sabem. Só para fazer uma comparação, o pessoal do grupo 2, que vai do berílio até o rádio, tem a seguinte característica em comum, além de outras. 2 elétrons na camada de valência. Por isso que eles têm valência 2+. Aqui você vai encontrar o pessoal do grupo 16. O pessoal que tem 6 elétrons na camada de valência. Do oxigênio até o livermório. Essa galera aqui, gente, tem valência 2-. O pessoal do grupo 17 tem 7 elétrons na camada de valência e valência 1-. Então, amanhã, nós vamos dar sequência a esse estudo, explicando para vocês o que essa tal de valência significa para nós. Eu sei que você já aprendeu, nessa aula de hoje, para te resumir aqui, que quem está do mesmo grupo da tabela periódica possui propriedades químicas comuns. Então, por exemplo, todos os elementos do grupo 1 possuem um elétron na camada de valência. Todos do grupo 2 possuem 2 elétrons na camada de valência. Todos do grupo 13 possuem 3 elétrons na camada de valência. Todos do grupo 14 possuem 4 elétrons na camada de valência. Você já sabe. O que você não sabe ainda, que você vai aprender amanhã com a gente, é o que significa exatamente essa valência. Que nos casos é positiva e nos outros casos é negativa. Beleza? É isso que nós vamos aprender amanhã. Mas nesses 5 minutinhos que restam, me permitam voltar aqui, só para fazer um adendo aqui. Ó. Vocês lembram, por exemplo, quando eu falava em cátions e ânions, né? Átomo neutro, cátion e ânion. Então, deixa eu reforçar isso aqui para vocês, que vai ser importante também para a nossa aula de amanhã. Imagine o sódio. O sódio tem 11 elétrons e 11 prótons. Ele é um átomo neutro. Se vocês fizerem aquela mesma distribuição que nós fizemos para o magnésio para o sódio, serão 2 elétrons na primeira camada, 8 na segunda e 1 na terceira. Só que quando o sódio pertence ao grupo 1, tem um elétron na camada de valência.
Então, só para dar uma pista para vocês aqui. Quando o sódio perde um dos 11 elétrons, ele perde exatamente o elétron que está na camada de valência. Olha a pista que eu estou dando para você. Repito, quando o sódio perde um de seus 11 elétrons, ele perde justamente o elétron que se encontra na camada de valência. Ao invés de 11, ele passa a ter 10 elétrons, sendo que 8 agora na camada L, que passa a ser a última camada. Então, pessoal, isso aqui responde à pergunta que nós acabamos de fazer para vocês. Por que que o sódio, a exemplo de todo mundo do grupo 1, tem valência 1+? Resposta, você já pegou a ideia, né? É que ele perde um elétron que estava na camada de valência e fica com 11 prótons contra 10 elétrons. Portanto, ele fica com uma carga positiva de vantagem. Isso é o que significa valência e é sobre isso que nós vamos conversar amanhã. Combinado? Dúvidas, perguntas? Entenderam? Ficou muito rápido? Ficou no ritmo legal? Deu para compreender? Me deem um feedback. Show de bola. Valeu, Márcio. Obrigado. Ok, pessoal. Muito bom. Então, nós vamos, ao longo dessas próximas aulas, amanhã e na próxima semana, desenvolver esse assunto. E aí vocês vão perceber que tanto dá para distribuir os elementos os elétrons camada por camada, como nós fizemos hoje, como vai aparecer aí uma história das subcamadas. Então, o que é que eu queria pedir a vocês, que não leram ainda, que deem uma olhada com muito carinho nesse tópico 5.4, que dê uma olhada nessas questões também, para a gente discuti-las, tá bom? E que também, se tiverem, né, já preparados para essa conversa, descubram para mim o que são subníveis, que é sobre isso que nós vamos também começar a falar, já talvez a partir de amanhã, tá bom? O que são subníveis? Eu sei o que são níveis, mas aí tem subníveis. Pois é, parece que além das camadas que formam a eletrosfera, também existem subcamadas, repartições. Da mesma forma que eu falei do prédio, o prédio é dividido em andares, e parece que cada andar também tem suas divisões internas. Pois é sobre isso que nós vamos conversar amanhã também. Tá bom, gente? Obrigado pela participação de todo mundo. Bom descanso para vocês. E não esqueçam, amanhã a gente começa às 14 horas, tá? O horário é outro, então já vai direto para esse assunto quando começarmos. Valeu? Valeu, Tio. Valeu, Márcio. Obrigado pela participação de sempre, viu? Muito boa. Vitor Manuel, obrigado pela participação também. Conto com vocês amanhã.